Isekai. O termo em japonês, que significa literalmente mundo alternativo ou mundo numa dimensão paralela, diz respeito ao mundo diferente do qual vivemos e é muitas vezes representado como sendo um mundo de fantasia nas narrativas de ficção. Localizado em algum universo paralelo e longe de tudo que consideramos ser comum, é um ambiente perfeito para recomeços. Por isso, é usualmente o tipo de mundo onde as pessoas depositam suas esperanças e sonhos, sendo assim, consequentemente, para onde elas acabam indo depois que todo o sofrimento de suas vidas nesse mundo cruel em que vivemos termina. Um lugar novo e repleto de oportunidades para qualquer um viver da forma que sempre sonhou, sem restrições ou injustiças. Esses são os mundos para onde nossos protagonistas acabam indo, o palco de histórias épicas e onde não há limites para a grandeza. Que era um conceito bem aberto, acabou se tornando um gênero próprio. Polêmicas e clichês à parte, uma coisa é certa, os isekais fazem sucesso. E por mais que eu queira justificar os motivos pelos quais eu gosto e acho esse um gênero muito bom, decidi fazer esse vídeo para tentar explicar, do meu ponto de vista, o real motivo dos isekais serem tão bem sucedidos, cativarem tantos fãs e estarem sempre presentes nas temporadas mais atuais de animes e em sites de publicação independente no Japão, mangás, em toda parte. Eu sei que muita gente nem suporta mais ouvir a palavra isekai, mas acredite em mim, diferente do que alguns dizem, o gênero não está saturado, ele está só começando a se desenvolver e há ótimas razões para isso. Mas antes de mais nada, se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever no canal, isso vai me ajudar demais a produzir mais vídeos. E caso queiram apoiar ainda mais o meu trabalho, os links estão na descrição, quem puder vai me ajudar muito mesmo. Muito obrigado. Apesar dos clichês e tropos duvidosos que sim, estão presentes em vários isekais, a qualidade da obra não pode ser vinculada ao gênero. Da mesma forma que temos romances bons e ruins, temos isekais cuja qualidade também vão depender de inúmeros fatores. Eu acho complicado querer taxar a qualidade com base pura e simplesmente no gênero da obra. É a mesma coisa que alguém chegar e dizer que todo terror depende de jumpscares ou que todo mistério vai te enrolar. Não é bem assim, eu sempre insisto nisso de como o preconceito com as obras é perigoso e pode fazer com que deixemos de conhecer muitas coisas interessantes. Existem sim muitos isekais que só foram feitos para projetar fetiches doentios ou para tentar surfar no hype crescente que o gênero vem criando e por isso não ligam para a qualidade. Mas da mesma forma que temos esses exemplos duvidosos, também temos muitas obras que se esforçam para construir algo maior, algo mais profundo e bonito dentro do seu conceito. E independente da qualidade, o que é inegável é que os isekais seguem uma fórmula que funciona. Eu não diria que essa fórmula chega a ser uma estrutura narrativa nova, nem mesmo a reimaginação de alguma já existente, até porque isso vai depender muito da obra em questão. Alguns isekais podem seguir a estrutura de 3 atos, a jornada do herói, ou como é mais comum, o Kisho Tenketsu, que é uma das estruturas narrativas mais comuns nas obras japonesas. Mas o que eu percebo é que a maioria deles, se não todos, adapta essas estruturas e acrescenta elementos próprios que acabam se repetindo entre isekais distintos, até porque um acaba se inspirando muito no outro. É claro, não tem como falar em isekai sem falar do grande precursor, aquele que é considerado o pai dos isekais modernos, Mushoku Tensei. Não foi ele quem criou o gênero, mas definitivamente foi quem popularizou e deu forma a essa estrutura de isekai que nós conhecemos hoje e que a maioria das obras tenta usar como base. O conceito de isekai, porém, é bem mais antigo. A primeira vez que algo parecido surgiu foi com a lenda japonesa do pescador Urashima Taro. Nessa história, que é um tipo de fábula, o pescador salva uma tartaruga misteriosa que acaba o levando para o seu lar, um reino submarino. Ele descobre que ela era uma princesa e o rei decide então festejar em agradecimento ao pescador. Ele passa lá alguns dias, mas começa a sentir falta da sua terra, então ele decide voltar. Mas quando ele retorna para a superfície, descobre que se passaram 300 anos enquanto ele esteve no mar. Essa lenda claramente inspirou várias obras, como Seto no Hanayomi, que é praticamente a mesma história. Além de ter sido adaptada num dos primeiros filmes de anime, Urashima Taro, de Seitaro Kitayama, em 1918. Outras histórias que ajudaram a formar o conceito de isekais são alguns clássicos, como Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz, Peter Pan e até as Crônicas de Nárnia. Apesar desses clássicos já serem famosos há tempos, as primeiras histórias de isekais japonesas modernas mesmo foram surgir com O Guerreiro de Outro Mundo, de Haruka Takachiro, o anime Aura Battler Dumbini, de Yoshiyuki Tomino. Todas essas obras já exploravam por
cima essa ideia de que o protagonista vai para mundos diferentes, mas elas ainda não eram bem como as que temos hoje, onde o foco maior é no protagonista que acaba reencarnando no mundo novo e ninguém sabe que ele veio de um mundo diferente. Essa ideia só veio surgir mesmo em 2012, quando Ryujin Namagonouchi publicou sua novel Mushoku Tensei, na Shosetsuka ni Naro, um dos maiores sites, se não o maior, de publicação independente no Japão, onde os escritores postam suas light novels e onde a maioria das grandes histórias são descobertas. É sério, quase toda light novel de sucesso começou lá. Uma plataforma incrível, e a obra de Magonouchi fez tanto sucesso lá que no ano seguinte já estava sendo publicada. Com o passar dos anos, essa ideia de Isekai apresentada por ele foi sendo cada vez mais explorada até chegar no ponto de ser banida em 2016 num concurso da própria Shosetsuka, que proibiu qualquer inscrição de obras Isekai, além da própria Kadokawa, que também baniu Isekais no seu concurso de 2017. Dá pra perceber que não é de hoje que os Isekais atormentam as editoras e os estúdios, né? Acontece que, quando algo é bom e funciona, não há nada que impeça seu avanço. Nada disso impediu o desenvolvimento e a evolução do gênero, e com o passar dos anos, mais e mais Isekais foram surgindo. De novo, Mushoku Tensei não foi a obra que criou essa ideia, mas foi a obra que fez os ajustes necessários e moldou a estrutura narrativa para se adequar a essa ideia de Isekai moderno. E com esses mesmos moldes que o Magonouchi apresentou, outros autores foram explorando e contribuindo para o que acabou se transformando no que conhecemos hoje como o gênero Isekai. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre Mushoku Tensei, mas o problema é que eu ainda não terminei de ler a novel inteira e eu queria muito terminar e ler ela inteira antes. É complicado porque são 24 volumes da web novel que foram adaptados para 26 volumes de light novel aparentemente, mas eu ainda chego lá. Bom, sabendo o que é Isekai, eu quero agora expor os motivos pelos quais eu acho que esse gênero funciona e é tão interessante. Como eu disse, foi Mushoku Tensei que ajudou a criar esse formato de Isekai moderno que temos hoje, onde o protagonista reencarna em outro mundo, e esse é um dos principais fatores para esse gênero funcionar. O protagonista não tá só fazendo uma viagem da qual ele vai retornar em algum momento, ele tá deixando a sua vida toda para trás. É um caminho sem volta na maioria das vezes. E aí nós começamos a ter inúmeras variações, como as que ele pode voltar depois de muito tempo, como em Isekai Oji-san. Temos o Isekai reverso, onde alguém de um mundo de fantasia reencarna no nosso mundo, como em Dead Mount Death Play. Mas, diferente das histórias mais antigas, todas essas têm em comum o fator de dar uma vida nova ao protagonista, uma nova chance num mundo novo. Mais precisamente, essa ideia que eu chamei despretensiosamente de reencarnação reparativa, eu não sei, eu não consegui pensar um nome melhor pra isso, vem da própria cultura japonesa. No Japão é comum as pessoas mais religiosas acreditam que quando alguém desencarna de uma forma injusta, como num acidente ou num assassinato, essa pessoa tem o direito de ser recompensada com uma segunda chance, uma segunda vida onde ela vai poder viver em paz, uma vida feliz e da forma como melhor lhe agradar. Isso também vale para crianças que tiveram sua vida interrompida e para pessoas que tiveram uma vida muito sofrida, difícil, injusta ou cruel sem motivo algum. Assim, essa segunda chance seria meio que um pedido de desculpa dos deuses e vem como uma forma de reparação, como um modo de qualquer figura divina que esteja sob o controle daquele mundo que seja, de reparar as injustiças causadas, de proporcionar para essa pessoa em questão uma chance justa de viver uma vida tranquila e boa. E por isso não é só recomeçar. O fator que faz toda a diferença para esse formato de Isekai é recomeçar com as suas memórias da vida anterior. Você já parou para pensar se tivesse uma segunda chance na vida? O que você faria se pudesse voltar no tempo para quando você ainda era criança, ou renascer com suas memórias dessa vida? Isso é algo que pode fazer a gente ficar fantasiando, mesmo que em vão ou por puro entretenimento. Esse é o poder da fantasia. Afinal, nem tudo precisa fazer sentido sempre. Não tem nada de errado na premissa de ser reencarnado com suas memórias da sua vida anterior e com sua consciência e personalidades já formadas. Isso seria talvez de certa forma injusto com as pessoas que vivem naquele mundo específico, mas também seria muito justo com alguém que sofreu e agora precisa ser recompensado. E não tem nada de errado em querer isso. Todo mundo tem o direito de querer um recomeço, uma nova chance. E é esse que eu acho que é o fator principal que faz os Isekais serem tão bem sucedidos e atraírem tantos fãs. Tantas pessoas que gostam de fantasiar sobre essa ideia, por mais maluca que seja. Afinal, na fantasia não existe ideia maluca ou sem sentido, existe apenas o que nos agrada ou não, o que nos faz sentir bem, mal ou só o que nos faz sentir. Essa ideia de certo e errado é relativa em muitos contextos, principalmente na fantasia. Por isso não faz sentido nenhum julgar se uma ideia é surreal bastante para ser digna de ser escrita ou contada. No final, tudo o que queremos são histórias que reflitam aquilo que nos faz sentir vivos, histórias que nos incitam, histórias interessantes. Se reencarnar num mundo diferente com
com poderes apelões e com a chance de viver tudo que não pudemos na nossa vida anterior for algo que nos atrai, então por que não escrever histórias sobre isso? Se isso atrai as pessoas, é óbvio que os escritores mais ousados vão usar e abusar disso. E, novamente, do ponto de vista de um autor, não tem nada de errado. É lógico que muitos não vão explorar bem essa ideia e só vão querer crescer no hype escrevendo qualquer coisa, mas esses vão acabar sendo deixados para trás e vão ser, sim, superados por aquelas histórias profundas e que cativam. Histórias com as quais as pessoas têm mais facilidade para se identificar, porque no final é isso que importa, pessoas que se identifiquem com essa loucura toda. Nada é tão absurdo a ponto de não haver ninguém que se identifique com aquilo. É lógico que eu preciso deixar uma ressalva aqui, que tem algumas coisas que são bem macabras e doentias sim, e que se você fantasiar com essas coisas, talvez seja melhor procurar ajuda ou guardar essas coisas pra você. Porque tudo que foge do que é aceitável, entre aspas, pela nossa moral e ética social, vai sim ser julgado e repreendido. Então tenha bom senso e saiba que eu tô falando aqui de fantasias saudáveis e não de alucinações doentias. Mas isekais são geralmente fantasias saudáveis. Geralmente. Geralmente. Independente do motivo, seja por buscar uma fuga da realidade ou um recomeço, uma segunda chance sempre vai ser bem-vinda e sempre vai, pelo menos, atrair os olhares mais breves que sejam de qualquer pessoa minimamente curiosa. Os isekais são a vida que a maioria das pessoas queria ter, são altamente simpatizáveis e incrivelmente cativantes. É uma ideia que não tem como dar errado. Por mais saturado que o gênero possa parecer estar, a ideia nunca fica velha. Lendas antigas de mais de 200 anos já traziam os mesmos conceitos e a literatura moderna vai continuar trazendo, seja de uma forma ou de outra. Afinal, é isso que a gente busca na ficção, tudo que a gente não tem no mundo real. Por isso a ideia de isekai é tão boa e funciona tão bem, porque ela entrega o que as pessoas querem, uma segunda chance, uma segunda vida, uma oportunidade de consertar os seus erros e fazer tudo de novo, só que da forma correta. Uma oportunidade de recomeçar, e é essa a essência que vai persistir. Ela pode sim continuar se transformando e se aperfeiçoando, mas o isekai como gênero e como fórmula narrativa que temos hoje sempre vai existir. Muito obrigado mesmo por assistirem. Se vocês gostam desse formato de vídeo, considere se inscrever no canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos como esse, e aproveitem para assistir esse outro vídeo aqui que vocês provavelmente vão gostar também.